Bem-vindos! Hoje a gente vai explorar um material bem denso, eu diria, e fascinante. Uma análise detalhada de uma passagem bíblica que, olha, muitos consideram chave para entender profecias sobre o fim dos tempos. É Daniel capítulo 9, especificamente os versículos 26 e 27. Nós recebemos uma fonte que apresenta uma interpretação bem particular desses versos, né? Sim, uma leitura bem específica mesmo. E a nossa tarefa aqui é tentar destrinchar os pontos centrais dessa interpretação. Um dos conceitos mais, intrigantes que essa fonte levanta é a ideia de um intervalo. Um tempo não previsto entre eventos proféticos e o que isso significaria. Preparados? Então vamos lá. Vamos mergulhar nessa análise. Vamos lá. Para a gente contextualizar um pouco, a fonte parte daquela profecia de Daniel sobre as 70 semanas. E essa interpretação entende essas semanas como períodos de 7 anos cada, né? Totalizando 490 anos, com foco ali no plano divino para Israel. Exato. As primeiras 69 semanas, segundo eles, já teriam se cumprido historicamente. Mas o ponto que a gente vai focar aqui é o versículo 26. Que descreve eventos que ocorrem depois dessas 69 semanas, mas, importante, antes da 70ª e última semana. O que a fonte diz sobre esse período aí? Exatamente. O versículo 26, ele destaca 2 eventos cruciais que, nessa interpretação, ocorrem nesse período intermediário. O primeiro é que o Messias seria cortado. A palavra hebraica usada aí é karat, que implica uma morte violenta, sabe? Uma execução. Entendi. Cortado. Isso. E a profecia especifica que isso aconteceria após as 69 semanas. E um detalhe que a fonte acha super importante é a frase não por si mesmo. Isso é interpretado como um sacrifício vicário, ou seja, em favor de outros. Ah, interessante. E a fonte até menciona que textos rabínicos antigos lá atrás já reconheciam que o Messias deveria sofrer antes da destruição do templo, que aconteceu em 70 DC. Olha só, essa conexão com fontes rabínicas é um detalhe curioso que a fonte traz. E qual seria, então, o segundo evento principal do versículo 26, dentro dessa leitura que eles fazem? O segundo evento profetizado é que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade de Jerusalém e o santuário, o templo. Historicamente, a fonte aponta que isso se cumpriu, né? Na destruição de Jerusalém e do templo pelas legiões romanas, sob o comando de Tito Vespasiano, lá em 70 DC. Como que a fonte interpreta a identidade desse príncipe que há de vir, que está associado a eles? Então, a análise que eles apresentam identifica esse príncipe como uma figura futura. Um líder mundial, sabe? Que é central em muitas profecias do fim dos tempos e que frequentemente é chamado de anticristo. O anticristo. Isso. A fonte até cataloga diversos títulos que a Bíblia daria a ele, tipo 33 no Antigo Testamento, 13 no Novo. E o argumento que eles desenvolvem é, se o povo dele era romano, então esse líder deve emergir de alguma forma da esfera de influência ou do território do antigo Império Romano. Então eles expandem um pouco o escopo geográfico dessa figura, para além daquela visão mais comum que foca só na Europa Ocidental. Sim, precisamente isso. A interpretação desafia o que eles chamam de miopia ocidental. Argumenta que o Império Romano Oriental, o bizantino, que durou 1000 anos a mais, também tem que ser considerado. Faz sentido. Além disso, a fonte conecta esse príncipe a outros títulos proféticos, por exemplo, o assírio, que a gente encontra nos profetas Isaías e Miqueias. E isso levaria a especulações sobre uma origem talvez no Oriente Médio, uma região que também foi uma parte bem significativa do Império Romano. Entendido. Então a gente tem os eventos do versículo 26. A morte do Messias e a destruição de Jerusalém. Como que a fonte conecta esses eventos que ocorreram depois da 69ª semana com essa ideia de um intervalo antes da 70ª semana? Então, eles argumentam que esses eventos marcam o início de um hiato. Um intervalo de tempo que não é especificado na sua duração lá no Antigo Testamento, né? Ele fica entre o fim das 69 semanas e o começo das 70, que é descrita no versículo 27.
Intervalo. Isso. E segundo essa interpretação, esse intervalo já dura, olha, quase 2 milênios e corresponde ao que a gente conhece como a Era da Igreja. Mas é fundamental notar que essa ideia de um intervalo é uma construção interpretativa bem específica dessa linha de pensamento escatológico. Claro, é uma interpretação. Um ponto que eles consideram nevrálgico para essa visão é a afirmação de que a profecia das 70 semanas foi dada especificamente a Daniel sobre teu povo e tua santa cidade, ou seja, Israel e Jerusalém. E aí a fonte critica abertamente a chamada teologia da substituição, aquela doutrina que diz que a igreja substituiu Israel permanentemente nos planos de Deus. A fonte classifica isso como um erro teológico, sabe? E se baseia em passagens como Romanos 9 a 11, que, segundo essa leitura, reafirmam um futuro distinto e restaurado para a nação de Israel. Entendi. Então, a lógica que eles apresentam seria: durante esse longo intervalo, o foco de Deus se desloca para a formação da igreja, um corpo que é composto por judeus e gentios, e quando esse intervalo terminaria, de acordo com essa fonte? A fonte aponta para Romanos 11, versículo 25, que fala da plenitude dos gentios. A interpretação deles é que o intervalo se encerra quando um número que seria pré-determinado por Deus entra na igreja. A plenitude. Isso. Somente depois disso é que o relógio profético para Israel, digamos assim, retomaria a contagem com o início da 70 semana. Certo, faz sentido dentro da lógica deles. E o que essa fonte diz que vai acontecer durante essa 70 semana? Quer dizer, os últimos 7 anos dessa contagem, conforme descrito lá no versículo 27. Olha, o versículo 27 começa dizendo que ele, que seria o príncipe que há de vir do versículo 26, ou seja, o anticristo nessa interpretação, ele vai confirmar, ou talvez impor, uma aliança, um tratado, com muitos. Com muitos. A fonte entende muitos como se referindo principalmente a lideranças ou ao povo de Israel. E esse acordo teria a duração de 1 semana, ou 7 anos. O início desse acordo marcaria o começo da 70 semana de Daniel. Ok, o início dos 7 anos. Só que a profecia continua. Diz que no meio da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, esse líder vai quebrar a aliança. Especificamente, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Cessar o sacrifício. Exato. E um ponto-chave que a fonte deduz disso é que precisa haver um templo judeu reconstruído em Jerusalém nesse período futuro. Um templo onde os sacrifícios animais e as ofertas do sistema levítico teriam sido reestabelecidos para que pudessem, então, ser interrompidos por ele. Entendi. É uma implicação forte essa da reconstrução do templo. E depois de interromper os sacrifícios, qual seria o próximo passo dessa figura, segundo essa leitura da fonte? Ele estabeleceria o que a Bíblia chama de abominação desoladora, ou abominação da desolação. A fonte interpreta isso como um ato de profanação máxima, possivelmente a instalação de uma imagem de si mesmo no lugar mais sagrado do templo, exigindo adoração. Exigindo adoração. Isso é visto como um paralelo e um cumprimento final daquilo que o rei Seleucida Antíoco Epifânio fez lá no século II a.C., quando profanou o segundo templo, um evento cuja purificação é celebrada no Hanukkah, né? Sim, a história de Hanukkah. E esse ato da abominação marcaria o início da segunda metade da 70ª semana. Um período de 3 anos e meio que é identificado em outras passagens como a Grande Tribulação. A Grande Tribulação. E a fonte, ela oferece mais detalhes sobre as características ou atuação desse príncipe que há de vir? Sim, sim. A fonte descreve ele com atributos, assim, extraordinários. Um gênio político, um orador super carismático, um mestre das finanças, um organizador em escala global. Discute aquela questão clássica, né? Se a origem dele seria judaica ou gentílica, e apresentar argumentos bíblicos que poderiam sustentar as duas possibilidades. E uma interpretação interessante que a fonte menciona, baseada lá em Apocalipse 13,
é a possibilidade de não ser uma figura só, mas duas figuras proeminentes atuando juntas. Duas figuras? Como assim? Seria um líder político global, a besta que emerge do mar, e um líder religioso muito influente, a besta que emerge da terra, ou o falso profeta. Esse segundo promoveria a adoração ao primeiro. Ah, entendi. Uma dupla. Exato. Menciona-se aquela narrativa de uma ferida mortal no líder político, que é curada, e isso levaria à admiração e adoração mundial. E o papel do líder religioso seria crucial para impor essa adoração, inclusive por meio da famosa marca da besta. A marca da besta, 666. Isso, associada ao número 666, exigida na mão direita ou na testa para poder realizar transações econômicas, o famoso comprar e vender. Mas a fonte ressalta um ponto importante. Dentro dessa visão, o problema fundamental da marca não seria a tecnologia usada, tipo chips, códigos, mas o ato de aceitá-la como sinal de lealdade e adoração a essa figura, desafiando a Deus. Entendi. A questão é a lealdade, não a tecnologia em si. Essa descrição toda da atuação dessa figura durante a 70ª semana levanta naturalmente uma questão central na escatologia cristã. Onde é que estaria a igreja durante esses eventos todos? Isso nos leva ao debate sobre o arrebatamento, né? Exatamente. É a pergunta de $1 milhão, né? A fonte aborda as principais posições sobre o momento do arrebatamento em relação à tribulação. Tem a visão pré-tribulacionista, que seria antes do início dos 7 anos, a mesotribulacionista, no meio dos 7 anos, e a pós-tribulacionista, no final, coincidindo com a segunda vinda visível de Cristo. Certo. Pré, meso e pós. E a fonte se posiciona firmemente, argumenta a favor da visão pré-tribulacionista, ou seja, defende que a igreja será retirada da terra antes que a 70ª semana de Daniel comece. Antes de tudo, e qual a base argumentativa que a fonte apresenta para sustentar essa posição pré-tribulacionista? Quais são os argumentos deles? Olha, a fonte elenca alguns argumentos principais. Primeiro, a doutrina da iminência. A ideia é que eles baseiam em várias passagens do Novo Testamento de que Cristo pode voltar para buscar a igreja a qualquer momento, sem necessidade de sinais ou eventos proféticos prévios terem que acontecer primeiro. A qualquer momento? Isso. Porque as visões que colocam o arrebatamento durante ou depois da tribulação implicariam que muitos eventos específicos teriam que acontecer antes, né? Segundo, eles reforçam aquela distinção que a fonte faz entre o programa de Deus para Israel, que seria o foco da 70ª semana, e o programa dele para a igreja, o foco do intervalo atual. Entendi. A separação dos planos. E terceiro, eles se baseiam em promessas bíblicas que são interpretadas como um livramento da igreja da ira divina, que é frequentemente associada ao período da tribulação. Citam textos como 1 Tessalonicenses 5:9 e Apocalipse 3:10. Promessas de livramento da ira. Exato. E outro ponto que mencionam é 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Lá fala de um restringidor, ou aquele que o detém, que precisa ser afastado ou tirado do meio para que o homem da iniquidade, o anticristo, seja revelado. O restringidor. Muitos intérpretes nessa linha veem esse restringidor como o Espírito Santo operando através da igreja. Então, a remoção dele seria o arrebatamento e o que abriria caminho para a manifestação do anticristo e o início da 70ª semana. Faz sentido, na linha de raciocínio deles. E a fonte ainda levanta a possibilidade de haver um intervalo de tempo, talvez não definido, entre o arrebatamento e a assinatura daquele tratado que inicia a 70ª semana. Em tempo que seria necessário para a reorganização mundial pós-arrebatamento e para a consolidação do poder do anticristo. Um intervalo dentro do intervalo, quase. Certo. Então, se a gente reúne todos esses elementos da análise da fonte, quais seriam as implicações práticas ou as orientações para quem segue essa linha de interpretação hoje em dia? Bom, a fonte conclui com algumas advertências, né? Contra dois extremos. Um eles chamam de raptorite, que é uma fixação tão grande na iminência do arrebatamento que leva a pessoa a negligenciar as responsabilidades presentes, trabalho, família, planejamento. Ah, entendi. Ficar só olhando para cima. Exato. E o outro extremo é a mania do arrebatamento,
que são aquelas tentativas de calcular datas, prever o momento exato, algo que a fonte considera totalmente antibíblico. A orientação que eles enfatizam é a de ocupar-se até que ele venha. Ou seja, viver fielmente no presente, cumprindo os deveres cristãos, enquanto se aguarda com expectativa o retorno de Cristo. Viver o agora, mas com esperança no futuro? Isso. E um esclarecimento importante que a fonte faz é que essa visão pré-tribulacionista, a ideia de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, aqueles 3 anos e meio finais de juízo mais intenso, isso não implica ausência de sofrimento ou perseguição para os cristãos antes do arrebatamento. A história e a realidade atual mostram bem o contrário, né? Com certeza. Perseguição existe hoje. O argumento final da fonte é que uma leitura que eles consideram mais consistente e literal das profecias, que respeita as distinções entre Israel e a igreja, levaria naturalmente à conclusão pré-tribulacionista sobre o arrebatamento. Ufa! Foi realmente uma análise profunda dessa interpretação que a fonte nos trouxe de Daniel 9, 26 e 27. A gente percorreu a estrutura das 70 semanas, essa ideia do intervalo da era da igreja, a identificação e as ações do tal príncipe que há de vir na 70ª semana, a aliança quebrada, a abominação desoladora, a grande tribulação e todos os argumentos para um arrebatamento pré-tribulacional. Tudo conforme apresentado lá no material que a gente recebeu. De fato. É uma perspectiva escatológica bem amarrada, que busca encaixar diversas peças do quebra-cabeça profético de uma forma coesa. Os pilares dessa interpretação, como a gente viu, são essa distinção clara entre os planos divinos para Israel e para a igreja, e uma hermenêutica, uma forma de ler a Bíblia que privilegia o sentido mais literal das escrituras proféticas. Certo. E a conclusão central deles é essa. As 70 semanas de Daniel ainda é futura, é um período de 7 anos, focado em Israel, que vai ocorrer depois da retirada da igreja do mundo. E olha, para quem nos ouve, fica uma questão para a gente pensar, né? Estimulada pela própria fonte. Se essa interpretação estiver correta, e se nós estivermos vivendo neste intervalo que antecede eventos de tamanha magnitude, eventos que, como a fonte até sugere ao mencionar Daniel 10, envolvem uma intensa batalha espiritual nos bastidores, como que essa percepção deveria influenciar a nossa visão do mundo, as nossas prioridades, o nosso senso de propósito no dia a dia? Uma ótima pergunta para a gente levar. Fica aí a provocação para reflexão.